Bem-vindos a mais uma rúbrica O Informador Explica. Durante o mês de junho, temos disponibilizado conteúdo gratuitamente direcionado para a temática do direito do trabalho e que pode ser consultado na nossa página em www.informador.pt, assim como também poderão ver os vídeos desta rúbrica, o Informador Explica, no nosso canal do YouTube, portanto, o Grupo Informador Fiscal. É só ir ao YouTube, procurar o Informador Fiscal, ou o Grupo Informador Fiscal, e lá estarão todos os nossos vídeos desta mesma rúbrica. Hoje vamos realizar mais uma rúbrica, o Informador Explica, que será uma parceria com a PRA, Raposo Sá Miranda e Associados, e que hoje temos como convidada a doutora Paula Magalhães dos Santos, que é advogada na PRA e que irá abordar o tema da penhora salarial. Antes de mais, eu quero agradecer à PRA pela parceria e, em especial, à nossa convidada, à doutora Paula, por estar presente. Agradeço a disponibilidade e a colaboração e vamos então começar com a apresentação sobre este mesmo tema, não é? O que é isto da penhora salarial. Muito bom dia, Mariana, antes de tudo. Quero, antes de tudo, aliás, agradecer pelo convite generoso aqui à minha participação e à participação da PRA na rúbrica do Informador Fiscal. Temos todo o gosto, desde o início tivemos logo aqui bastante entusiasmo por esta apresentação, esclarecer e tornar este vídeo o mais apelativo possível para chegar ao entendimento das pessoas de forma clara. E, portanto, quero agradecer, de facto, o convite também por esta participação. Quanto ao tema em si, da penhora de vencimentos, fazer aqui um pequeno contexto, porque é uma dúvida que reside muito ainda nas pessoas, quer nos trabalhadores que são muitas vezes executados nos processos, quer nas entidades patronais, que se veem confrontadas com as notificações que recebem dos agentes de execução, maioritariamente dos agentes de execução, e também muitas vezes não sabem o que responder ou em que moldes e limites é que deverão responder. E, portanto, isso são dúvidas de facto pertinentes do dia-a-dia, muito frequentes, ao contrário do que muita gente possa pensar, é bastante frequente e, portanto, vou tentar otimizar o nosso tempo de forma a esclarecer o mais possível. E, portanto, o que é uma penhora de vencimento? Tudo para começar. A penhora de vencimento trata-se de uma apreensão judicial, não é? E em que, de facto, o que se pretende é apreender parte do vencimento do executado para satisfazer uma determinada obrigação. Portanto, a obrigação junto de um credor que, nos processos executivos, tem aqui uma posição de exequente. E, portanto, a penhora tanto pode ser promovida no âmbito de uma ação executiva, como também no âmbito de uma execução fiscal, por dívidas relativas ao Estado, às finanças, ou mesmo segurança social. Portanto, em princípio, quer dizer, sempre, as notificações expedidas e recebidas pelas entidades patronais serão expedidas pelos agentes de execução ou pela autoridade tributária. E depois, a partir daí, efetivamente, a entidade patronal terá que dar resposta. Obviamente que a nossa lei tem alguns limites à penhora de vencimento, portanto, o vencimento do executado é um bem parcialmente penhorável, aquilo que nós chamamos de um bem parcialmente penhorável, ou seja, só pode ser penhorável uma parte do mesmo, e a lei, atualmente em vigor, dispõe que são impenhoráveis 2/3 dos vencimentos, salários e outras prestações periódicas, o que significa que só pode ser objeto de penhora 1/3 do vencimento do executado. Naturalmente que esta é a regra, naturalmente que esta guerra tem exceções, e as exceções são os limites mínimos e máximos, porque de facto não podem ser contornadas. O limite mínimo é normalmente aquele que é mais afetado, não, mas que é mais acautelado, porque é o caso mais frequente. Portanto, o limite mínimo da penhora de vencimento de um determinado executado não pode ir além do salário mínimo nacional, que para este ano 2022 está fixado no valor de 705 euros. Ou seja, sempre que uma entidade patronal recebe a notificação para penhora de um determinado vencimento do trabalhador, apenas poderá penhorar 1/3 do vencimento líquido. Atenção que esta nota é muito importante, estamos sempre a falar de rendimentos líquidos, portanto, já depois de efetuados todos os descontos e com os acréscimos que decorram, como ajudas de custo, subsídio de alimentação, tudo isso é importante e ficará refletido no recibo de vencimento,
mas estamos sempre aqui a falar do salário líquido. E, portanto, a entidade patronal, quando recebe esta notificação, tem que acautelar apenas 1/3 do salário líquido do trabalhador e desde que não exceda o salário mínimo, ou seja, que salvaguarde, portanto, este salário mínimo, que são 705 euros. Por exemplo, vou dar aqui um caso prático, se um determinado trabalhador oferir mensalmente um vencimento de 900 euros líquidos, apenas poderão ser penhorados 300 euros em regra. Porém, isso significaria que o trabalhador oferia, portanto, 600 euros líquidos, o que é impossível na medida em que excederia o limite mínimo. Portanto, como o salário mínimo é de 705 euros à data de hoje, até por fazer os 600, portanto, só poderia ser penhorado, neste caso concreto, 195 euros e não 1/3 do vencimento. Precisamente porque se penhorasse 1/3, excederia este limite mínimo e, portanto, o que o legislador entende com este limite mínimo é mesmo salvaguardar a subsistência do executado. E é isso que, de facto, nós temos que assegurar para que o executado depois não fique afetado também naquilo que é a sua essencialidade do dia-a-dia. Ok? Há outras questões aqui também, que muito sucintamente, que se prende também, e tem sido uma dúvida muito frequente, provavelmente a Mariana terá essa pergunta para me fazer, que é relativamente aos subsídios de Natal e de férias, se são ou não penhoráveis. Portanto, já antevendo aqui esta questão, esta questão tem sido muito discutida e efetivamente é uma questão que levanta algumas dúvidas. E o que se entende, e este é o meu entendimento também, é que o subsídio de férias e Natal deve ser penhorado na totalidade. Não faz parte daquela parte impenhorável dos 2/3, na medida em que, para todos os efeitos, e este é o entendimento que eu tenho, e o entendimento da maior parte da jurisprudência dos nossos tribunais tem sido neste sentido, o subsídio de Natal e de férias não integra o conceito de subsistência do executado e, portanto, não integrando o conceito de subsistência do executado, portanto, é um valor extra que o executado recebe ao ano, não é? Não sendo portanto, não fazendo parte do conceito de subsistência do executado, entendo, e os tribunais vão nesse sentido também, a maior parte, que de facto são penhorados na totalidade e, portanto, não estão sujeitos ao limite da regra dos 2/3, ok? Inerente, portanto, que é a regra para os respectivos vencimentos. Muito bem, Mariana, isto é um contexto breve daquilo que normalmente é a essencialidade da penhora de vencimento. Uma outra questão aqui, que só para terminar e depois deixo para as nossas perguntas e respostas mais concretas e eventualmente mais práticas, só para dar aqui uma última nota de explicar um pouco como é que funciona a penhora de vencimento e na esteira daquilo que estava a dizer há pouco. Portanto, os agentes de execução, a autoridade tributária notifica a entidade patronal e normalmente tem-se 10 dias, o prazo de resposta é de 10 dias, ao qual deverá sempre ser respondida, com a informação atual do trabalhador, quanto é que ofere e quais os valores que a partir daí passarão a ser descontados, ok? Depois, a partir daí, o executado pode ou não reagir a essa penhora, se entender que há fundamento, ok? Em que situações normalmente é que ocorrem, ou melhor, é que ocorre a penhora de vencimento? Normalmente, primeiro é preciso que exista uma dívida. Esse é o primeiro passo para que se inicie uma apreensão judicial. E uma dívida já constituída e com base no título executivo. Portanto, tem que haver uma ação executiva em curso. Nunca, em caso algum, existe uma penhora se não existir uma ação executiva. Ok? Portanto, tem que haver uma ação executiva em curso e a partir do momento em que a ação executiva dá entrada nos tribunais, o agente de execução promove a busca pelo património do executado e com essa pesquisa de património é revelada qual é a entidade patronal do executado, se houver vencimentos ou não, e a partir daí o agente de execução faz a notificação para a entidade patronal. Portanto, não há aqui uma prioridade de penhoras. Se o objetivo da pergunta era esse, de primeiro têm que penhorar uma casa ou um carro, ou depois o vencimento, não há essa prioridade. Portanto,
Portanto, o que acontece é que o agente de execução, assim que faz as pesquisas ao património do executado, está livre se detectar que existe uma entidade patronal e que há um vencimento que é suscetível de penhora, de acordo com estes limites que há pouco referia, pode de imediato expedir a notificação para a entidade patronal e a partir daí obter resposta. Ok, uma pessoa que é penhorada, o que é que pode fazer depois no caso da penhora, até mesmo para levantar uma penhora? Muito bem. Como reagir, portanto, a uma penhora sempre que ela ocorra? Primeiro, se o trabalhador entender que não há fundamento, ou porque não deve a dívida, porque não é devedor, portanto, aquela quantia, ou porque há alguma irregularidade, pode deduzir a oposição à execução e à penhora, sendo que a oposição à penhora tem por base não tanto os fundamentos da oposição à execução, portanto, a origem do crédito em si, mas sim quando a mesma possa de alguma forma ser inadmissível. Ou seja, porque a penhora, um exemplo que eu lhe vou dar, imaginemos que já existem bens penhoráveis, ou penhorados, aliás, que salvaguardam a totalidade da dívida execuenda. Não faz sentido então estar a continuar e a promover uma diligência de penhora sobre o vencimento do executado, ok? Portanto, sempre que há excesso de penhora, ou que a penhora excede os limites que há pouco referia, o trabalhador pode e deve reagir à mesma com a oposição à penhora, ok? Em alternativa a isto, se efetivamente não houver irregularidade nenhuma na penhora, mas imaginemos uma situação em que o trabalhador tem algumas despesas acrescidas mensalmente, e que efetivamente com essa apreensão judicial fica muito limitado na sua, enfim, na subsistência do dia a dia, não é? Aí a lei dá uma possibilidade aqui ao trabalhador de pedir junto do tribunal a redução de 1/3, que é o limite, portanto, o limite da penhora, de 1/3 para 1/6. E até por um ano pode pedir a isenção da penhora. Claro que esta alternativa e esta possibilidade é concedida ao trabalhador desde que ele, de facto, alegue e demonstre perante o tribunal, quando o vai requerer, factos concretos de que tem muita dificuldade em satisfazer esta penhora ou em ficar privado do terço do seu vencimento líquido. Numa situação em que a pessoa se quer declarar insolvente, já tem uma penhora e quer depois passar a declarar-se insolvente. Como é que estas duas situações se cruzam? Muito bem. Sempre que uma pessoa singular fica insolvente, porque de alguma forma não conseguiu cumprir uma série de obrigações a que estava adstrita, com a insolvência, um dos efeitos imediatos é a suspensão de todas e quaisquer penhoras, ok? Designadamente a penhora de vencimento. Portanto, um dos efeitos mesmos decorrente do Código de Insolvência é a suspensão do processo executivo e, consequentemente, a suspensão da penhora de vencimento. Naturalmente que depois tudo passará a correr no processo de insolvência, portanto, os bens serão apreendidos para a massa insolvente e a partir daí o trabalhador pode ou não requerer a exoneração do passivo restante e é nomeado o administrador de insolvência para que depois apresente contas perante o tribunal onde corre o processo de insolvência. Mas para todos os efeitos, relativamente à penhora, com um cenário de insolvência, efetivamente há a suspensão do processo executivo e, consequentemente, a suspensão da penhora de vencimento. Ok. No caso de uma pessoa se declarar insolvente, a nível de dívidas prescritas, existe algum limite para determinadas dívidas ficarem sem efeito, digamos assim, ou elas vão ficar... Quando diz prescritas, estamos a falar Quando diz prescritas, estamos a falar de quê, exatamente? Imaginemos que uma pessoa tem uma dívida, não é? E que inclusive até lhe é aplicada a penhora. Depois a pessoa, entretanto, declara-se insolvente. E vai ficar suspenso, porque depois vai para a questão da insolvência. Da insolvência, preciso. Sim, esta dívida depois vai ser paga, vai ser prescrita? Não, o que acontece isso depende muito do desenvolvimento do processo de insolvência, ok? Habitualmente e por regra, e atualmente agora com a entrada em vigor de uma alteração legislativa ao Código de Insolvência, sobretudo aqui no que concerne às pessoas singulares, há a possibilidade, que já existia antes, de pedir a exoneração do passivo restante. O que é que isto significa? Que durante, pelo menos até abril deste ano, 2022,
o prazo de exoneração do passivo restante era de 5 anos. O que é que significa? Que durante 5 anos a pessoa, portanto, o trabalhador, e neste caso o insolvente, ficaria adstrita a um determinado número de deveres e obrigações, e findo esse período de 5 anos, se tudo corresse pelo melhor, ele ficaria libertado de todas as responsabilidades que até aí existiam, ok? E, portanto, não teria já que responder por essas responsabilidades, excepto responsabilidades de natureza fiscal, ok? Dívidas à segurança social e à autoridade tributária não estão incluídas neste perdão, digamos assim, ao final dos 5 anos. Atualmente, este prazo de 5 anos foi reduzido para 3, com uma alteração legislativa que decorreu agora em abril de 2022. E, portanto, isto significa que agora uma pessoa que se declara insolvente e que porventura já existia ou já estava pendente aqui uma penhora sobre o seu vencimento, com a declaração de insolvência fica suspenso, como referiu o processo executivo e concretamente a penhora de vencimento em curso. E se o insolvente requerer a exoneração do passivo restante, atualmente, que tem um período de 3 anos, portanto, ele fica obrigado a uma série de deveres durante esse período de 3 anos, fim do qual depois fica completamente exonerado dessa dívida que até então existia. Portanto, é uma forma das pessoas também, não digo que seja o conselho que nós damos a todas as pessoas singulares, não é? Que se vejam envolvidas, acho que não faz sentido, aliás, uma pessoa que tem apenas uma dívida não faz sentido se calhar estar a requerer a sua insolvência para evitar pagar esta dívida ou para ter aqui outro tipo de contorno, acho que não faz sentido. Portanto, isto tem que ser ponderado casuisticamente, portanto, caso a caso, e verificadas as situações efetivamente limite dos trabalhadores e das pessoas singulares. Mas esta, de facto, é uma possibilidade. Claro que tem que ser requerida no processo de insolvência esta exoneração do passivo restante para depois também beneficiar ao final desses 3 anos. E claro que durante esses 3 anos tem que cumprir uma série de deveres a que está adstrito para lhe ser concedido o benefício e, portanto, para ficar completamente livre fim daquele período. Muito obrigada, doutora Paula. Agradeço todos os esclarecimentos que prestou. Ora, essa. Obrigada pela colaboração e pela disponibilidade e agradeço também uma vez mais à PRA pela parceria. Eu é que agradeço, Mariana. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua ajuda também e compreensão. Obrigada. Obrigada.